Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Está começando mais um podcast Amo Família. E é sempre muito bom estar com vocês, trazendo convidados e assuntos relevantes e pertinentes. Desta vez, nós vamos trazer um assunto muito pastoral. Afinal de contas, nós estamos gravando esse podcast no meio da nossa Mentoria PDP, Pastor Discipulando Pastor. Se você não pôde estar conosco, você vai ter o privilégio de ouvir um conteúdo extraordinário que tem a ver com a vida do pastor, tem a ver com as demandas do pastor. Por isso, eu quero que você fique conosco até o final e depois compartilhe o link desse vídeo com o pastor da sua igreja. Ah, eu não sou pastor, então compartilhe com o pastor da sua igreja, com os líderes da sua igreja. Por quê? Porque os pastores do Brasil precisam ouvir aquilo que nós vamos abordar aqui. Já aproveita e dá o seu like. Se você não se inscreveu no nosso canal, você pode se inscrever. Clica aqui embaixo nesse botãozinho, inscreva-se, depois vai aparecer o sininho, ativa o sininho, depois vai aparecer uma palavra todos, clica na palavra todos, porque assim o YouTube vai te avisar sempre que nós colocarmos aqui um novo conteúdo. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui o Douglas Gonçalves, certo? Muito bom daqui. Meu filho Douglas Gonçalves, do Movimento Jesus Cop. Uma alegria tê-lo aqui. Assistindo de camarote. De camarote. Essa conversa. Essa é a melhor parte, né? Exato. Muito bem. E recebendo hoje aqui, deixa eu apresentar o meu convidado aqui, olha. Paulo Borges Júnior, engenheiro, teólogo, pastor, fundador do Ministério Sal da Terra, também bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, atualmente reside em Goiânia, onde pastoreia uma das igrejas do Ministério Sal da Terra, serviu como missionário em Edimburgo, na Escócia, presidente da ONG Total Educação de Cultura, presidente do Instituto Total, membro do Conselho Coordenador do Ministério Sal da Terra e é casado com Lana Borges e pai de 5 filhos e é considerado uma das vozes mais maduras e equilibradas no que diz respeito à integralidade da missão cristã. É uma alegria te receber aqui pela primeira vez no podcast, Paulo Borges Júnior. Meu Deus do céu, que privilégio, Josué, Douglas. Uma alegria estar com todos vocês aqui que vão estar nos assistindo, acompanhando. Uma honra. Mas queria acrescentar algo aí no meu currículo que vai me deixar muito mais confortável nessa mesa e que talvez, para surpresa do Josué e do Douglas Gonçalves, meu nome é Paulo Gonçalves Borges Júnior. Vocês aguentam. Agora, eu ia falar isso agora. Eu fui colocar ele no hotel, peguei a RG dele. Falei, então, agora eu só te chamo de Paulo Gonçalves. Vocês aguentem 3 Gonçalves conversando. Vou te falar. Ai. Vamos colocar essa aguinha na mesa agora, porque sabe como é? Depois dos 60 anos, né, Paulo? Exatamente. Aí tem que beber muita água, né? Com certeza. Muito bem, obrigado a todos vocês que estão servindo aqui, tá? Obrigado. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho essa overdose de Gonçalves na minha vida. Mas que bom, hein? É por isso que a gente se conectou fácil, então. Porque é muito Gonçalves. Você sabe que de todos os filhos do meu pai, eu sou o único Gonçalves, né? Porque eu herdei o nome dele. Meu irmão não tem Gonçalves, nenhum. Eu sou da linhagem do meu pai, eu sou o último Gonçalves dele, né? Ele que carregava o Gonçalves. E a partir daí passou o Borges. Então eu sou. Que legal. Paulo Gonçalves. Gonçalves adensada, concentrada. Que bom. Alta concentração. Paulo, primeiro eu quero dizer que você tem sido assim uma bênção, não só para as nossas vidas aqui do Jesus Cop, Amo Família, mas também para toda a igreja brasileira. E eu disse agora ali embaixo que é muito bom sentar à mesa com você, porque a gente percebe que você não quer reter nada daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ontem ali na mesa eu percebi o quanto você deseja derramar aquilo que você carrega sobre a vida dos pastores mais jovens, e isto para nós é maravilhoso. E eu quero
te perguntar aqui sobre algumas dores do pastor no exercício do ministério. E a primeira que eu coloquei aqui, como identificar futuros potenciais líderes e treiná-los? Bom, Josué, para falar sobre esse assunto de liderança, pastores e tal, eu quero aproveitar muito daquilo que a gente vai estar compartilhando e aproveitar o que representa esse momento. Nós estamos aqui fazendo um podcast Amo Família, né, dentro desse contexto. E eu não vou conseguir entender exercício ministerial, vocação ministerial, sem não entender família como um conceito, um valor. Então não é eu amo minha família. Amar minha família é amar parente, não é amar família. Família é um pilar. Família é uma referência absoluta de fé. Eu não tenho opção. Eu não vou saber o que é amor se família não for uma referência. Por isso que Deus chamou Abraão para ser família. Então, um pastor, ele não vai conseguir identificar novos líderes, ele não vai conseguir qualificar e orientar esses novos líderes se ele não tiver família como um absoluto de fé. Se a relação dele com quem ele está convocando, trabalhando, não for uma relação familiar, se ele não romper os limites. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelos seus irmãos, seus amigos. Então, antes de qualquer outra coisa, a base da relação pastoral, vocacional, tem que ser relacional e não institucional. Ninguém vai conseguir ter êxito como líder se a referência dele não for uma referência relacional, se ele não pretende uma relação afetiva com quem ele está formando, com o ministério que ele está formando. Se não for uma base, um princípio afetivo, ele vai perder tempo, porque ele vai exercer o melhor das suas qualificações, mas vai comprometer gravemente a sua relação, porque ao final de tudo o que ele vai gerar é uma frustração relacional. E quanto maior for o desempenho, a gente estava conversando aí só fora sobre isso, quanto mais qualificados foram os seus líderes e mais equivocados em relação à relação, maior a chance de uma frustração quase que odiosa. Agora, como é que identifica alguns daqueles que trabalham com a gente, como é que a gente identifica que este é um futuro potencial líder? Chamando ele para uma relação. E uma relação onde ele vai ser lentamente frustrado do desempenho. Então, adiar, sempre que possível, um pouco aquilo que é a expectativa dele de desempenho. Então, a gente vai oferecendo oportunidades de desempenho, mas não na voracidade e no apetite que ele tem. Ou seja, sempre trabalhar um certo grau de frustração no campo das competências e chamando ele para atividades onde a competência dele não conta tanto. Então, é sábio para um líder formador de outros líderes não garantir que o ambiente seja tão dentro das competências. Chamar ele para as outras coisas para as quais ele não é competente. Entendi. Onde ele vai ter que usar mais da sensibilidade relacional do que da sinceridade funcional. Porque a sinceridade funcional dele é voraz e ele sabe fazer isso. Então, beleza, tenha isso. Mas garanta para ele ambientes onde a competência dele não conta tanto. Se é que eu estou me fazendo entender. Então, dá um exemplo, sim. Pronto, chamar ele para situações onde ele não domina, onde ele não controla, onde não é expertise dele. Ele picar uma cebola pode ser fundamental para ele, entendeu? Entendi. Ele fazer alguma coisa que não está dentro do campo funcional dele que ele domina. Porque E aí o ambiente relacional oferece isso. Viagens com essas pessoas oferecem. Porque por isso que Jesus caminhava com os discípulos, porque eles estavam sempre sendo expostos a situações. Por que Jesus chamava um discípulo para fazer uma coisa de madrugada ou fora da hora que ele estava acostumado a fazer? Você acha que esse tipo, não de comportamento ou essa provocação, eu diria, faz com que ele revele a sua essência, revele o seu caráter? Porque ele vai revelar a impaciência que ele tem,
o orgulho que ele tem, a presunção que ele tem, a timidez que ele tem. Por isso que Jesus está sempre chamando os discípulos também para áreas onde eles não dominavam tanto. Então, era tarde da noite, ele falou, passemos para o outro lado. Você pensa a implicação pedagógica disso. Fora de horário, chamando eles para um lugar onde eles sempre evitavam. E às vezes nós estamos para formar um líder, nós estamos exatamente excedendo naquilo que é a expectativa dele. Então, há um excesso de correspondências, de expectativas, sendo que nós tínhamos que ter um pouco mais de frustração. Até porque o pastor Estevão Fernandes fez uma abordagem ontem sobre motivação. Exato. E é exatamente com essa experiência do dia a dia que a pessoa vai revelando qual é a verdadeira motivação do coração. E para ele revelar a verdadeira motivação, você tem que levar ele para um ambiente o quê? Com um pouco mais de frustração. E às vezes nós estamos oferecendo para o cara um ambiente quase que hermético de contemplação das expectativas. Na forma como a gente oferece o equipamento, a estrutura, a sala de aula, o horário, tudo. Aí, tudo é o que eu sempre sonhei. Não, vamos trazer ele para um ambiente que ele não sonhou, ele não imaginou. Porque o que Deus fala? Venha comigo para caminhos que você nunca andou, venha pensar pensamentos que você nunca pensou. Então tem que fazer parte da nossa formação um ambiente que não seja a correspondência, porque senão nós estamos formando um técnico. E hoje, de forma geral, o ensino brasileiro, ele qualifica competências, ele é acadêmico, ele não é relacional. Ele não é ensino, ele é qualificação. Ele não é formação, ele é treinamento. Então, é um filho para ser formado e não um líder para ser treinado. Interessante porque se você pega a lista de 1 Timóteo 3, né? 3 que tem as competências de diácono, do presbítero, ela é praticamente só relacional, né? Ela não tem ali competências, né? Tem ali um apto a ensinar, que é o ápice, porque é marido de uma só mulher, que governa bem sua casa, é hospitaleiro, né, que tem bom testemunho com os de fora. Então você vê que ele está dizendo, ache homens de aliança. Né? E a igreja de Éfeso, que é a referência da igreja ocidental, então, o que é a porta dessa igreja de cultura ocidental politeísta? Até então eu tinha uma cultura oriental monoteísta de referência familiar paterna. Quando a igreja atravessou, certo, esse limite, ela entrou num mundo ocidental de cultura materna. É Diana. E Diana, ela é o quê? É eficiência, é peito para todo mundo, ela não tem corpo, ela não tem referência relacional. Todas as referências de Diana são funcionais. É Jezabel, é Babilônia, que tem que funcionar para todo mundo, tem que ter resposta para toda necessidade. Então, muitas vezes, eu estou oferecendo uma igreja que só tem peito e não tem corpo. Ela não tem sensibilidade das nuances, da diversidade do corpo. Ela tem a sinceridade de uma necessidade bem atendida. E aí, você já falou então sobre treiná-los, porque não tem como você treinar sem se relacionar. Pronto, sem formar. Exatamente. Então eu vou treinar quem eu estou formando, mas eu não vou conseguir formar quem eu estou treinando. Então, se eu pensar que o meu desafio é o treinamento, eu nunca vou fazer a formação. Mas se eu fizer a formação, então eu tanto vou treinando algumas coisas que eu não posso emprestar meu filho para outro continuar o treinamento. Aí não há crise. Porque não há controle, não há domínio. Existe uma relação. Você hoje tem toda a segurança na relação com o seu filho, porque ele foi bem o quê? Treinado. Formado. Então agora faz parte do treinamento dele, inclusive conviver com outras pessoas. Porque a segurança de você está na qualidade da relação. Se ela tivesse uma segurança na qualidade, na qualificação, ele seria altamente promíscuo. Bastava alguém oferecer uma remuneração melhor por algum outro tipo de treinamento, você perdeu o filho. Já vamos tratar a questão da sucessão aí. Exatamente. Por que há uma insegurança? Porque ela não está baseada numa relação. Ela está baseada numa qualificação. Por isso que Paulo diz, os vossos filhos da carne perseguirão os vossos filhos do Espírito. Então, quanto mais eu invisto
incompetência, mais insegura é a relação. Então, muitas vezes, o líder está produzindo seus próprios perseguidores, porque ele está construindo alguém carregado de direito e não de responsabilidade. E é verdade, porque quando a relação é de pai e filho, essa probabilidade da traição é muito menor. Então é muito mais fácil aí ter uma transição do que uma ruptura. Então, concentra sua formação naquilo que desperta a responsabilidade e não o direito. Quanto mais você vai qualificando à espera de que ele seja capaz, você privilegia o direito, porque a hora que ele assume, ele não está assumindo a responsabilidade, ele está assumindo o direito. Por isso, vai dando para ele responsabilidade naquilo que ele ainda não tem competência. Ele aprender a assumir o quê? Responsabilidade. Agora ele vai se qualificar para a responsabilidade que ele assumiu. Porque quando ele se qualifica para, ele assumir o direito. Então, primeiro ele assume a responsabilidade. Depois a qualificação. Então tem que fazer parte da formação do novo líder, ele assumir responsabilidades, principalmente aquilo que estava conversando com você lá fora, principalmente em áreas que às vezes ele não está tão qualificado, porque aí vai gerar nele interdependência, entendeu? Ele vai ter que pedir opinião de alguém. Mostrar o quanto o coração dele está revestido de humildade. Para mim, o exemplo assim, escrito disso é uma narrativa sintética de formação de líder. Davi, quem vai construir o templo, que é obra para Deus e não para homem, então a obra é tão grande que ela é para Deus e não para homens. Então, já que ela é para Deus e não é para homens, ela é grande demais, quem vai construir é meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. Então, como é que você pega uma coisa que é grande demais e entrega para alguém jovem e inexperiente? Porque agora vai ser para Deus, porque Salomão vai ter que depender de Deus. Porque se fosse coisa de homens, ele entregava para alguém maduro e experiente. Então, quer formar líderes para Deus, de valor, para Deus e gente de valor? Ajuda essas pessoas a assumir responsabilidade enquanto eles são jovens e inexperientes. Uma pergunta, Paulo. Você que é um grande estudioso, pesquisador, qual era mais ou menos a idade dos discípulos quando eles foram chamados por Jesus? Menos de 30. Até 30. Nessa faixa etária. Então eram jovens e inexperientes. Jesus assumiu os negócios do pai dele com 12 anos. Jesus... eu até posso falar isso, né? Jesus deixa, no texto de Lucas, até ele chegar no templo com 12 anos, era criança, crescia. Depois do templo, imediatamente depois do templo, Jesus crescia. Então o templo aos 12 anos marca a ruptura da infância com a maturidade. Jesus agora, ele não é um adolescente, ele é um adulto jovem. E o que sinaliza que Jesus se torna um adulto? Ele está assumindo a responsabilidade. Ainda que ele não está assumindo o direito. Ele não assumiu o direito de fazer, mas ele assumiu a responsabilidade de fazer. Amém? Ele ainda vai aprender muito com o pai dele. Ele vai voltar para casa com seus pais. Mas ele declarou o quê? É a ejaculação de Jesus. É quando Jesus coloca para fora. É a primeira vez que eu ouço de Jesus uma palavra, uma semente, um sêmen. Então é mais ou menos aos 12 anos de idade que um ser humano deixa de ser criança para ser o quê? Adulto. Ele entra na puberdade. A mulher pode engravidar e o homem pode ejacular. Então, se eu quero formar líderes, eu tenho que pensar a partir dessa fase da vida. Desde já o nosso jovem aprender a ter o quê? Responsabilidade com a semente que ele carrega. Ótimo. E uma vez eu vi ele nem era um cristão, ele estava num podcast, mas ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, quem são pessoas boas para liderar junto com você? É alguém que você chamaria para uma guerra e para um aniversário. E aí, guerra fala de competência, né? Porque quem que você quer ao seu lado lutando uma guerra, né? Alguém que chega no horário, né? Alguém que sabe manusear a arma, por exemplo, alguém que é habilidoso porque ele está na guerra. Mas, ao mesmo tempo, é quem que você chamaria para um aniversário. E o que eu percebo hoje, assim, nos pastores que eu converso, é que eles só estão chamando pessoas que são boas para a guerra.
Mas de forma muito prática, quando tem o aniversário dele, não é aquelas pessoas que ele gostaria de chamar. É um outro grupo que ele tem relação, que Exato. são amigos dele. Agora, se a gente consegue ter isso junto, no sentido de... eu não estou montando uma equipe ministerial, nós somos uma equipe de amigos, Família. de irmãos, A aliançados. família vai para a guerra Isso. e vai para o aniversário. Só a família Tem frequenta que os dois achar esses ambientes. lugares. Douglas, eu vou falar uma coisa aqui que não é chula, o horário permite e todo mundo tem idade para aguentar. Nós estamos treinando pessoas a usar o pênis e não a ter responsabilidade do sêmen. E aí nós estamos dizendo onde usar o pênis é pecado ou não. E não é essa a questão. Nós estamos tentando regular o comportamento, em vez de orientar a atitude. Então nós temos que orientar a atitude, porque não há regulação para o comportamento. Se a atitude não for orientada, a lei não aperfeiçoa. Então a lei só vai fazer sentido para quem tem responsabilidade do sêmen. Agora, eu estou fazendo uma escola de treinamento de uso do pênis, acabou, isso vai virar uma baderna, que é o que está acontecendo. Então nós estamos tendo uma liderança hoje mais pautada em direito do que em responsabilidade. Muito bom. Agora tem uma outra questão aqui que, para mim, às vezes leva pastores até se sentir um pouco assim, não só de frustração, mas abertos até para uma depressão ministerial. Como lidar com críticas e a ingratidão no exercício do ministério? Porque, às vezes, a pessoa na qual você mais investe é quem te decepciona. Ou às vezes são várias, não é? Agora mesmo eu estive com o pastor e ele investiu tanto em um jovem pastor, acreditou nele, entregou nas mãos dele e, de repente, ele sai da congregação, mas ele leva todos da congregação com ele e ele estava assim muito mal e quase que deprimido. Como é que a gente lida com essas questões do ministério? Bom, vamos separar duas coisas, né? Quem garante o traidor é Deus. Então, para ter certeza que o grupo foi formado por Deus, Tem que ter um. tem que ter um traidor. Um para 12, pelo menos, né? Jesus fala assim, ó, fui eu que escolhi vocês, e um de vocês há de me trair. Porque o traidor é a garantia. O traidor no processo é que garante que eu não estou fazendo nada por interesse. Se tudo que eu entrego, eu só entrego na certeza de que eu vou ser totalmente correspondido, então quem tem eu tenho que tomar cuidado é comigo, porque eu sou uma pessoa que trabalha por interesse. No começo, as pessoas estranham. Como é que ele pode entregar a mesma coisa que ele entrega para a gente para aquele outro lá que está traindo ele? Aí, no começo do processo, as pessoas pensam assim, não é justo, ele está entregando para o outro lá que é traidor, a gente sabe que ele é ladrão, e ele... Aí as pessoas se sentem, às vezes, um pouco prejudicadas. Com o tempo, elas vão perceber que você não faz por interesse. Porque aí, no dia do problema delas, elas vão ter certeza que você vai tratá-las igual. Porque se você começa a entregar mais só para quem faz bem, o dia que essa pessoa tiver um problema, ela desconfia de você porque ela aprendeu que você faz por interesse. Você trata melhor quem te trata bem. Entendi. Então isso é uma pedagogia, inclusive, para os nossos filhos. No começo eles não entendem. Eles acham que eles estão sendo traídos. Até que eles percebem que eles estão sendo honrados. Porque eles estão sendo garantidos. E aí é o seguinte, o desapontamento é por minha conta, a traição é por conta do outro. Então, o fato de alguém me trair não quer dizer que eu tenha que ficar desapontado. O desapontamento é porque eu estou dando crédito ao traidor, em vez de emprestar para ele a minha fé. Eu inverti os papéis. Então eu só vou ficar desapontado se algum dia eu depositei algum tipo de expectativa em alguém que eu tinha certeza que podia me trair. Então, a frustração é um equívoco meu, de ter colocado expectativa onde eu nunca deveria ter colocado. Então eu tenho que resolver o meu problema, que é da frustração da minha expectativa. Porque eu deixei o traidor pautar meu comportamento, em vez de eu ser a referência do comportamento dele. Por isso que Jesus nunca deixou de ser um amigo de Judas, apesar de Judas ser o traidor dele. Então, Judas nunca pautou o comportamento de Jesus.
Porque nunca houve em Jesus desapontamento, porque não houve expectativa. Então a minha frustração denuncia a mim e não o traidor. Então cuidado com a minha frustração, porque eu estou concordando com o traidor. O traidor me levou para o campo dele, em vez de eu garantir lugar para ele no meu campo. Então, quando você se sente ofendido por causa de uma ingratidão, significa que você estava fazendo por interesse. Ou porque você é um crente. O que é o crente? O crente é o cara que acredita. É aquele que dá crédito. Então, ele não tem crédito a favor, ele atribui. Então, eu não posso acreditar em Deus, porque Deus não é limitado ao crédito que eu dou para ele. Quem acredita acaba sendo credor do crédito que ele empresta. Então, ele tem algo para receber. Por isso que ele está frustrado, porque ele investiu alguma coisa a crédito. Ele estava esperando receber alguma coisa em volta. Ele está recebendo a quem do investimento que ele fez. Então, a imprudência foi dele, o equívoco é dele. Por isso que Jesus nunca se confiou a ninguém. Então, eu confio a você, mas eu não me confio a você. Então, eu só posso confiar a você se eu não me confiar a você. Então, na minha relação com quem quer que seja, eu não me confio a mim mesmo. Porque eu sei que eu não sou merecedor de crédito. Então, zero expectativa. Jesus está dizendo que a expectativa até em Deus é nociva. Porque eu vou tratar Deus a crédito. E aí, em vez de conhecê-lo, eu acredito. E aí eu estou sempre esperando que Deus corresponda à minha expectativa. Quem se frustra porque foi traído por homens, acaba que vai tirar a própria vida porque se sente traído por quem? Por Deus. Por Deus. Impressionante. A minha amargura nunca vai terminar nos homens. Quer falar um pouco sobre isso? Ela vai terminar em quem fez os homens, porque no fundo, quem viu tudo e não me protegeu? Deus. Sério isso, hein? Sério. A ilustração que me vem à mente é que a Bíblia usa toda hora de árvore, né? Então, esse investir no outro, né, que você citou, deveria ser como fruto, né? Então, como uma árvore dá fruto, né? Então, quando você chega numa árvore, ela investe em você, vamos dizer assim, né? Ela te dá um fruto, né? Só que esse fruto é uma coisa que eu acho interessante, que a árvore nunca come o fruto dela. Ou seja, para ela é resultado de quem ela é. Então, é o propósito. Exato, você chegou perto dela, a macieira, ela vai te dar uma maçã. Aí eu até fiz uma brincadeira, né? Chega para a árvore e vai a ela e fala, que horrível esse seu fruto, né? O que vai acontecer no mês que vem? Ela vai dar o mesmo fruto. Agora, chega para ela e aplaude ela. Fica lá, tira uma foto, dá like. Ela vai dar o mesmo fruto. Porque ela não está dando fruto com uma expectativa, né? O fruto é o resultado final de ela estar plantada em Deus, da identidade dela. Então, uma árvore nunca vai se frustrar, né? Ela nunca vai se frustrar, porque ela está dando. Agora, quando eu quero comer do meu investimento, quer dizer que não era fruto. Douglas, você tocou num assunto aí que, assim, eu vou conversar uma coisa aqui, e aí a gente vai meditar sobre isso, porque, certo? É tão interessante isso, porque o fruto é aquilo que você externaliza, é o propósito. Então, eu não estou sendo traído. Se um porco comer o fruto, ou se um nobre comer o fruto, não vai fazer diferença. Não. Eu estou cumprindo o meu propósito. Exato. Um fruto que custou tanto, é aquele porco que está comendo, interessa. Dê seus frutos até aos porcos. Então, tudo que eu externalizo, tudo que eu fui feito para entregar é uma coisa. Agora, não dê pérolas aos porcos. Porque pérolas são suas intimidades. Ok. As suas intimidades são para as relações que já ultrapassaram o ambiente funcional. Interessante isso. O que você tem para fazer é para entregar. Porque se você der a sua intimidade para um porco, pode ser que ele fique com raiva de você, porque ele vai confundir aquilo com fruto. Por que eu não podia dar pérola para um porco? Porque a pérola parecia com o grão da alfarroba.
É parecido até no jeito que é feito, porque o grão da alfarroba é um grão de ervilha, que lembra uma concha que produzia uma pérola. Só que a alfarroba era um grãozinho que parecia uma pérola, só que ele é macio, ele é doce, achocolatado, combate colesterol, glicemia, faz bem para a saúde, até para um porco. Mas se um porco, pensando que você está dando para ele um fruto, morder uma pérola, ele vai quebrar os dentes, aquilo vai fazer mal para ele, ele vai se levantar contra você. Então, Jesus teve essa percepção no momento em que ele foi trazendo Judas para onde? Para a sua intimidade. E aonde Jesus foi finalmente traído? Na mesa. Mas aí Jesus estava preparado para suportar o dano. Porque isso vai acontecer lá na sua intimidade. Aquele que me trai, põe a mão comigo aonde? No prato. Então, Jesus não foi traído porque não havia expectativa. Jesus deu para Judas a autorização de traí-lo. Dê para os seus traidores a legitimidade da traição, para que eles fiquem desculpáveis. Não coloque nenhuma barreira que os impeça de traí-lo. Facilita o processo. Uhum. Porque vai custar menos. Porque Jesus não mandou Judas traí-lo. Jesus falou assim, por que você não faz logo que você entendeu a meu respeito? Por que você não chega ao fim das suas conclusões? Para descobrir que você está traindo no fundo quem? Você mesmo. Você mesmo. E aí Judas foi indesculpável. Agora, se eu ficar colocando barreiras de proteção, tentando me poupar do traidor, em vez de dar para ele, numa relação íntima, condições dele me trair naquilo que constrange, mas não naquilo que compromete, porque senão daqui a pouco essa relação vai ficar tão íntima que ele pode me trair numa coisa que compromete. Pedro pôde trair Jesus em algo que comprometeria, mas aí ele está dentro de um ambiente de intimidade que ele não é porco. Está fazendo sentido? Sim, ou não? sim. Então eu tenho que saber, para não ser inimigo de ninguém, trazer todo mundo para dentro de um ambiente de amizade, onde esse ambiente de amizade vai inclusive pautando os graus de intimidade, para que eu possa ser traído no limite do constrangimento. Agora, Paulo, isso não significa que a gente não deva, a partir do que aconteceu, corrigir alguns erros. Com certeza, e não só corrigir, não. Alguns erros terão que ser, inclusive, punidos. Mas se eu não tiver isento de amargura, eu não estou punindo, eu estou me vingando. Então, tem algumas pessoas que não conseguem corrigir e punir porque elas estão resolvendo o problema delas, de amargura. Elas estão fazendo uma compensação do dano sofrido. Então, é como Deus nunca sofreu dano nem do diabo, ele consegue corrigir os filhos e punir os inimigos. Porque Deus não faz juízo contra ninguém, sem antes ter feito justiça em favor de todos. Então é porque Deus é justo, que no fim o juízo será exercido pelo próprio condenado na sua própria consciência. Deus não se condena a ninguém, não. Deus não condena nem um capeta, ele está condenado pela sua própria consciência, que ele sabe o que ele fez. E uma coisa importante nesse exemplo que você deu, né, do pastor frustrado e tal, é que também ali no fundo tem uma desconfiança, né, da paternidade, do amor, da bondade de Deus, porque nas entrelinhas disso que você relatou, né, e que a gente passa, tem poxa, esse cara atrapalhou o que Deus tinha para mim. Como se alguém conseguisse frustrar os planos de Deus. Porque você está citando Judas, né? Como se Judas pudesse levantar e impedir a missão de Jesus. Na verdade, não. Aquela traição empurrou ele para a missão dele, né? Então, o cara veio, foi ingrato, fez tudo isso, você olhar, peraí, Deus continua no controle, é meu pai, me ama, é bondoso. Então, o que ele quer com essa situação?
Por que ele permitiu essa situação, né? Para onde essa situação me empurra, né? Então, eu acho que essa confiança na soberania e no amor de Deus nos ajuda a reler, né, todas as situações. Exatamente, até o conceito de traição. Porque aí, quem ajuda a gente a entender isso é a parábola do filho pródigo. Às vezes eu estou pensando que eu estou sendo traído pelo erro do outro. E eu posso estar sendo traído pelos meus acertos. E aí a amargura é ser traído pelos acertos e não pelo erro do outro. O filho mais velho estava sendo traído pela sua expectativa de acerto. Então, cuidado, porque a traição do meu próprio acerto é mais grave do que a traição do erro do outro. A traição do erro do outro é constrangedora. A traição do meu próprio acerto é comprometedora. Então não deixe que uma ação constrangedora do seu inimigo provoque uma situação comprometedora das suas motivações. Por isso que, no que depender de mim e não do outro, eu tenho paz com todo tipo de gente. Sim. E não deixe que nenhuma raiz de amargura brote, porque senão ela vai contaminar a todos. Para isso, certo? Eu tenho que viver em santidade. E santidade não é como eu me comporto para ver Deus. Não, é como eu me comporto a partir do momento em que eu já o vi. Então, como eu vi Deus, eu agora sou uma expressão de quem já viu, e não a expectativa de quem quer ver. Porque senão a traição do outro vai parecer para mim que eu agora não vou ver Deus como eu poderia vir. Não, é exatamente porque eu já vi que eu aguento lidar com a sua traição sem amargura. Muito bom. Uma outra dor, eu acho que essa aqui é de todos nós, né? Qual a melhor forma de a gente gerenciar o nosso tempo para produzir mais com menos esforço? É ser 100%. Então, gerenciar bem o tempo é eu sou 100% de quem eu sou em qualquer coisa que eu faça. Então, eu não tenho que fazer uma gerência do tempo que eu tenho antes de ter uma gerência absoluta da pessoa que eu sou. Porque aí, sendo a pessoa que eu sou, até naquilo que eu não agendei e estou sendo obrigado a fazer, eu continuo sendo 100% de quem eu sou, eu não estou faltando ao que eu poderia ser. Então, por exemplo, Paulo está preso injustamente. Ele não está fora do ministério. Ele não está impedido de ser quem ele é. Então, tem hora que eu consigo regular minha agenda. Beleza, enquanto eu estou podendo controlar minha agenda, está fácil. Mas e naquele momento em que eu sou obrigado a uma agenda que eu não agendei? Então, eu estou interrompido? Não, não estou interrompido. Eu continuo sendo 100% da pessoa. Ou seja, nada me impede de cumprir minha vocação 100% do meu dia. Ponto. Resolvido isso, vamos tratar da agenda. Mas se eu não tiver essa convicção, Sim. eu vou tentar resolver minha vida a partir da agenda. Aí lascou, porque aí é uma tempestade, é uma prisão, é uma traição, é José na cadeia, é uma mulher se insinuando para ele e rasgando a roupa dele. Aí eu vou lidar com várias coisas que eu não controlo, aí vai entrar ansiedade no meu coração. Então, para que eu não tenha nenhuma ansiedade com a agenda que eu mesmo organizei para que ela possa ser otimizada ao máximo, eu tenho uma convicção de que eu sou 100% a pessoa que eu fui chamada para ser em qualquer situação. A partir daí, a minha agenda é integral, com o que eu previ e com o que eu não previ. Muito bom. Isso não fere a integralidade da minha agenda maior. Agora, isso não significa... É muito importante a gente deixar claro que nós precisamos ter uma agenda e levar a sério essa agenda que Aliás, a agenda, quanto mais rigorosa, melhor. Porque a agenda rigorosa é aquela que pode não funcionar. Quanto mais esporádica a agenda, mais pesada ela é. Eu até falo para líderes. Quer ter uma agenda boa com sua liderança? Encontra toda semana. Não, toda semana é pesado. Falo, não, uma vez por mês é pesado, porque não pode faltar. Sendo toda semana, dá para faltar uma outra semana que você vai ter outra. Então, quanto mais relaxada é a agenda, mais pesada ela se torna. Entendi. Quanto mais cotidiana ela é, mais leve, porque eu posso fazer mudanças nela. Eu posso, entendeu? Se eu gerar uma rotina, uma programação diária, todo dia, aquela coisa, e aí ela se torna mais flexível, porque eu posso ter ajustes.
Então o povo está fazendo uma agenda tão esporádica, tão sofisticada, tão difícil de ser colocada, que depois ele não pode sofrer nenhum tipo de intercorrência. Não. Faça agendas diárias, faça programação de todo dia. Organize o seu dia antes de organizar o seu ano. Seja uma pessoa que tem agendas diárias, em vez de você ser uma pessoa que... Se você organizou bem seu dia, qualquer que seja o dia, você funciona bem. Beleza? Como que você organiza o seu dia, Douglas? Então, eu sempre olho para prioridades, né? Então, o tempo inteiro eu fico revisitando a agenda para ver se ela está fazendo sentido com aquilo que eu estou dizendo ser prioridade. Então, por exemplo, não, a prioridade da minha vida é o Senhor, é Deus. Eu preciso olhar para minha agenda e ver se ela concorda, né? Porque às vezes, não, poxa, preciso cuidar da minha família. Preciso olhar para minha agenda e ver se ela concorda. Porque muita gente fala, poxa, isso aqui é importante para mim, mas quando a gente vai para a prática do que a gente está fazendo, aquilo está em último lugar, né? Então eu tento reservar as manhãs para cuida de ti mesmo, né? Então eu tenho tempo com Deus, aí eu vou na academia, eu fico com a Val ali, levo as crianças para a escola, então eu tento reservar as manhãs para isso. Aí depois do almoço, então que eu vou para as minhas atividades. Aí eu deixo alguns dias para a igreja, então reunião com o presbitério, reunião com o conselho, atendimento e tal, e alguns dias para o movimento, né? Então aí as gravações, as reuniões e haja o que houver, você é o Douglas. Qualquer mudança, para você não perder a sensibilidade. Uma coisa que eu aprendi, até com uma resposta uma vez na mesa, porque o que você está falando ali naquele primeiro momento, sua primeira resposta é estar presente, né? Isso. 100%, né? 100%. E eu lembro que uma vez ele veio para o aniversário da igreja, e aí um dos líderes nossos brincou com ele: "Ei, pastor, você podia mudar para Bragança, né?" Aí ele falou: "Mas eu estou morando aqui." Aí o líder ficou meio assim, né? Ele falou assim, aí ele falou: "Eu estou morando aqui nesses 2 dias." Exatamente. Então, e eu entendi a resposta no sentido de eu não estou visitando. Porque visitar eu estou aqui, mas eu sou de outro lugar, né? É como que dizendo, esses 2 dias que eu estou aqui, eu estou integralmente aqui esses 2 dias. Eu acho que uma coisa terrível que está acontecendo com a gente, e isso aqui tem nos treinado muito para isso, é não estar, né? E aí a gente está fazendo tudo com metade do coração, né? Então eu estou aqui no podcast, mas eu estou pensando nossa, tinha que estar com meus filhos. Aí quando eu tô lá com meus filhos, eu tô pensando, eu tinha que estar lá gravando o podcast. Então parece que em nada eu tô por inteiro, e é uma entrega pela metade em todos os lugares, né? Então isso tem sido um desafio de estar presente. E aí até mesmo quando a gente é atrapalhado na nossa agenda, né? Então, por exemplo, ontem o Davi ficou doente, né? E tava lá com diarreia e tal, e eu levei ele no hospital. Então não tava na minha agenda, claro, lógico isso. Mas você estava na sua agenda e você não sabia, né? Exato. Eu só não sabia, né? Eu só decidiu mandar na hora o e-mail da minha agenda do dia. E aí eu fui para o hospital e é aqueles momentos não programados, mas você precisa estar 100%. Por quê? Porque era hora de ensiná-lo, ele estava todo ansioso porque ia levar uma injeção, e aí você ensina ele, espera, sofre só na hora, você não precisa sofrer 2 horas antes e tal, e conversa, e mostra como ele é corajoso e tal. Então, esses momentos que você tem que estar presente. Eu ouvi um livro, O Poder do Agora. Né? O Poder do Agora. E a ideia é você viver em um estado presente. Presente. Viver em um estado presente. Não é a extensão, é a intensidade. Seja intenso. Intenso. Seja intenso em todo o tempo que você está ali. Eu queria dar um testemunho de como organizar uma agenda de forma geral. Um dia, assim. Às vezes algumas pessoas têm uma disciplina melhor, são mais organizadas assim para... Mas vamos supor que estou começando aqui. Beleza. Então é o seguinte. Entra. Começa o seu dia entrando, não evocando. Não evoque Deus para o dia que você planejou. Amanhece o dia entrando no dia que ele planejou. Para Deus, me dá a sensibilidade para me entrar na sua agenda.
eu tenho um plano e tal aqui, agora tá bom, agora me dê sensibilidade, porque pode ser que vai acontecer alguma coisa aqui que a minha agenda e a sua vão conflitar. Então, Sim, que prevaleça a sua. Prevaleça a sua. Me dá sensibilidade. Agora, falei com Deus, que venha o teu reino, que se faça a sua vontade. Outra coisa da agenda. Trabalhe o seu entendimento na certeza de que tudo que você precisa para aquele dia já foi dado. Você não vai fazer coisa alguma em cima de uma necessidade. Você não tem agenda com a necessidade. Você tem agenda com a virtude. Você entrou? Então você carrega toda a virtude que aquele dia precisa. Você não tem agenda de necessidade. Você só tem agenda de virtude. Eu estou carregando tudo, está dentro, tá comigo aqui, tudo que esse dia precisa. E aí Deus vai trabalhando nessa consciência. E já vou começar o dia com todos os pecados perdoados. Zero frustração. Não tem a menor chance de um acontecimento do dia de hoje me frustrar. Isso é uma agenda. Então, estou começando meu dia, entrando na vontade, com a consciência de suprimento pleno e de amargura zero. E terceiro ponto, não vou cair na tentação de fazer alguma coisa que implique minha própria salvação. Não tenho agenda com a minha própria salvação. Pão nosso o Senhor nos dá hoje, os pecados estão perdoados, e eu não vou cair na tentação de fazer alguma coisa para minha própria salvação. Então, minha agenda é a sensibilidade de quem vai precisar de mim, e não de quem eu estou precisando. Se eu tiver que trabalhar algum líder, porque ele está precisando de mim, e não porque eu estou precisando dele. Eu não vou formar um líder porque eu estou precisando dele. Eu trouxe ele para formar o líder porque ele precisava de mim. É o que eu estou entregando. É família, né? Acabou. É o que eu estou entregando para ele. É um pai. É, porque então, nenhum pai está falando, deixa eu treinar esse menino aqui porque ele vai me dar lucro. Vai me dar lucro. Nenhum pai saudável. Esse é o patrão. Beleza? Então, um pai saudável, o pão está aqui, os pecados estão perdoados porque essa é minha família, e é o que eu tenho para entregar agora para não estou trabalhando na própria salvação. Pronto. Beleza. Então, agora eu vou ter a sensibilidade de perceber, dentro da agenda que eu fiz, onde ela pode ser cumprida e onde ela pode ser flexibilizada. Aí, beleza. Está lá no papel, escrevi o planejamento, mas agora eu estou sensível para ouvir as orações que, sem esse tratamento, eu não ouviria. Porque o líder, ele não é para ter as orações respondidas, é para ser a resposta das orações que estão sendo feitas. Então, é um clamor. O que eu faço no meu dia? Trabalho isso, beleza, ressuscitei na encarnação da virtude que eu apresento, então agora eu consigo ouvir as orações que vão chegar a mim. É porque você fez lembrar Pedro, né? Você imagina, Pedro está lá na casa de Simão, né? Exatamente. E nunca que ele ia acordar e falar, deixa eu fazer uma agenda aqui de ir na casa de um gentil. Rapaz. Nunca, né? Mas tinha um gentil orando. Exatamente. Que afetou a agenda dele, né? Tá vendo? Então, às vezes eu faço uma agenda para que as minhas orações sejam ouvidas. E aí eu acabo desrespeitando a agenda em que eu sou a resposta das orações. Sim. Tudo à minha volta está clamando. Para que eu diga, eis-me aqui, envia-me. Eu sou a resposta desse problema. Então, a minha agenda ela tem que ser sempre naquilo que eu cumpro o propósito e não que eu alcanço a meta. Então, a minha agenda não é a meta que eu estou querendo alcançar. Todas as metas é para que eu cumpra o propósito ao final do dia, ter entregado tudo que eu tinha para entregar. Aí beleza. Aí se faz, o homem faz planos. Aí eu vou lá, faço meus planos. Mas tem que estar embasado. Mas a resposta certa virá do quê? É Deus que vai dizer, nos planos que eu fiz, o que fica e o que sai. E aí, muito bom. Só uma coisa que eu queria colocar naquele ponto que você colocou, né? Do líder que foi treinado e rompeu, foi embora, levou a igreja. O que eu percebo hoje é essa dinâmica, né, da igreja, que teria uma característica de empresa e a igreja tem uma característica de família. Né? E aí, na empresa, você está treinando a pessoa
para o cumprimento de uma função. Então, por exemplo, aí eu vou dar esse exemplo para fazer o paralelo com a família, né? Eu quero alguém para lavar louça. Então, eu contrato alguém, treino alguém para ele lavar a minha louça. Ponto. Você quer empresa e beleza. Agora, na família, não. Eu chamo o filho para lavar a louça, mas porque a louça é uma ferramenta para ele se desenvolver, para eu enviá-lo para a vida. É isso aí. Então eu não vou lá com a minha esposa, precisamos fazer um filho, porque eu não aguento mais lavar louça. Então faz um filho aí para a gente treinar ele para o nosso benefício. Não, a gente coloca ele na tarefa e a tarefa, na verdade, é só uma desculpa para o treinamento dele e para ele ser enviado. O que eu percebo assim? É que esses líderes sendo treinados, eles começam a perceber que esse treinamento é para usá-los na estrutura. E não aí eles começam a precificar. Exato, e não pensando na formação deles para o envio. Então, eu acredito que começa... muitas das rupturas é porque a pessoa está olhando e falando, eu nunca vou ser enviado. Porque, na verdade, está sendo treinado sempre para o benefício interno dessa estrutura, né? Então, eu acho que facilita muito quando está bem claro, eu quero ser suporte para você, ser tudo que o Senhor tem para você e provavelmente um dia você vai ser enviado para fazer o que Deus chamou você para fazer. Lógico que não é uma desculpa. Da parte de quem está rompendo e dividindo uma igreja, tal, você está totalmente errado e pecando. Mas só compreendendo, muitas vezes, a mentalidade das pessoas. Estão olhando e falando assim, eu nunca vou ser enviado. Mas você não acha também, Douglas e Paulo, que tem uma outra questão? Por exemplo, às vezes o cara, ele é um bom pai e com boas intenções com o filho. Só que muitas vezes o pai, eu acho que ele se equivoca em não entender o tempo de emancipá-lo. Isso. Ou então o filho, por não ser talvez bem ensinado, rompe antes que esse tempo chegue. Você não acha que também tem duas dinâmicas? Claro. Isso é porque, na verdade, a figura do pai começou a ceder para a figura da mãe. E a mãe evoca a proteção. Então é um pai que está pensando como mãe. Uhum. E ele está querendo garantir a proteção. Então, e o filho, enquanto é filho da mãe, em nada é diferente de um servo. Por isso que o grande fator paterno na formação do líder, homem ou mulher, é a transgressão. O pai fazia a transgressão, a ruptura. Então, eu não vou ter um líder de fato sem trabalhar o aspecto transgressor. Se eu não trabalhar a transgressão de forma positiva e pedagógica, eu vou gerar um delinquente. Ou delinquente tímido, que se omite, ou delinquente perdulário, usuário, porque ele usa de violência. Então, o violento é o delinquente do poder. E o tímido é o delinquente da irresponsabilidade, da omissão. Aí tem o transgressor. Por isso o pai era a figura transgressora, que pega o Isaac e vai lá sacrificar ele no altar. Então tem que haver uma ruptura das expectativas. Quem reclama a atitude de Jesus no templo? Maria. O que você está fazendo com a gente? Exato. É a mãe, porque ali era uma ruptura materna. Sendo que foi ela que esqueceu ele. Então é muito normal isso, entendeu? Né? Transferência de culpa, quando Jesus está assumindo a responsabilidade. Então, tem que fazer parte da formação a transgressão no sentido pedagógico. Por exemplo, era normal, muitas vezes, quando meus filhos estavam no período escolar, lá, ensino ainda fundamental, eu buscar eles na escola para faltar a aula. Eu ia lá buscar. No meio da aula. Eu deixava eles ir para depois buscar. Eu ia lá, falar para o diretor e para a professora, ó, vim aqui buscar o Paulo Neto, as meninas. O que foi? Aconteceu com o professor? Eu falei, não, eu só vim buscar para eles passar o dia comigo. Não, mas eles não podem faltar a aula. Eu falei, então, eles podem faltar na escola, mas não podem faltar na aula. Então a aula deles hoje é comigo, eles vão faltar na escola. Entende? A transgressão. A transgressão, porque senão ele vai... O próprio... Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então, Jesus não está descumprindo a lei, ele está transgredindo o limite dela. Ele está levando as pessoas a uma compreensão maior da lei. Tanto que ele amplia. Acabou. Então ele não é um descumpridor, mas ele é intencionalmente um transgressor da lei, porque a lei só não aperfeiçoa ninguém, a não ser que alguém transgrida
o limite dela para uma dimensão maior. Beleza, eu vou curar no sábado. Porque isso não é um descumprimento, é uma transgressão. Uma ampliação. Da... Então, se eu quero formar o líder, eu tenho que trazer ele para um nível tal de relacionamento que é possível transgredir. Até para ele saber que ele pode transgredir comigo. Porque se ele não transgredir comigo, num ambiente seguro, ele vai um dia delinquir em nome da proteção. Se rebelar. Se rebelar. Então, em nome do direito, ele acaba se tornando um rebelde, sendo que em nome da responsabilidade... Então, se ele achava que eu estava errado, por que ele não me abraçou? Por que ele não me interditou, ué? Por que ele se rebelou? Que me abandonou, né? Não, então tá bom. Então, muitas vezes eu tive conversa com alguns líderes e falei assim, não, tá bom. Então, partindo do pressuposto que eu estou errado, o que você vai fazer para me salvar? Porque se eu estou errado, olha o tanto de gente que eu estou prejudicando. Então, é muita irresponsabilidade sua deixar um cara empoderado como eu bagunçando a vida de tanta gente, sendo que você é a pessoa única ciente de que eu sou o dano que você está dizendo que eu sou. E você não vai me interditar? Sério isso? Então você é um corrupto sem vergonha, porque você está buscando seu próprio interesse, sendo que você tinha compromisso com esse povo de protegê-los do mal. E eu sou o mal, então me interdita. Hora para eu morrer. Vem cá fazer o meu sepultamento com dignidade, junta mais 3 irmãos, concorda comigo que meu tempo acabou, eu morro, vocês fazem um enterro digno. Por que você vai abandonar todo esse povo que você diz que ama à mercê de um cara déspota que você está dizendo que eu sou? Responsabilidade. Então você é um fujão. Amém? Amém. Muito bom. Aleluia. Nós vamos concluir agora, Paulo. Nós temos aqui uns 5 minutinhos. Suponhamos que você está diante aqui de 2 pastores no início do seu ministério. Quais são, em 5 minutos, 3 conselhos que você daria? Mais mesa na liturgia, menos liturgia na mesa. Esse é o primeiro conselho. Não tem jeito. Quando o povo não entendeu a cruz, não entendeu nada, Jesus não repetiu a cruz nem o culto, ele repetiu a mesa. O povo não entendeu a cruz e não entendeu a mensagem expositiva pregada pelo mestre de Gênesis a Malaquias. Jesus ensinou a Bíblia de Gênesis. Caminho de Emaús. Acabou. Não adiantou, ele repetiu a mesa. Ficou quase 50 dias entre nós. Mesa. Amém. Disposição e não disponibilidade. Não seja um líder disponível, mas seja um homem e uma mulher disposto. Aprenda o movimento, mas não fica refém da atividade. Então, muitos líderes hoje se tornaram reféns da sua atividade e, com isso, perderam a sua capacidade de movimento. Então, mesa e movimento, disposição. Essa mesa tem que caminhar e frequentar outros ambientes que não são aqueles que você está acostumado. Então, não escravize as pessoas numa atividade que você domina muito bem, mas tenha disposição de se movimentar até onde elas se encontram. Então, quer ter um ministério bem-sucedido? Atividade menos, movimento mais. Disponível. Não disponível. Jesus nunca esteve disponível, mas sempre disposto. Ninguém podia contar com a disponibilidade dele, mas havia uma disposição dele em abençoar tudo. Ele é o abençoador de todos os que o buscam. Dá um exemplo, então, de líderes com muita disponibilidade. Gente hiperativo, que perdeu sua proatividade. Ele começou uma atividade que era muito boa e agora ele está refém da atividade que ele mesmo começou. A agenda dele do dia já começa determinada. Ele é um resolvedor de demanda. Ele perdeu sua capacidade de movimento. Então, trabalho é força vezes distância. Ou seja, ele está aumentando a sua força na manutenção da atividade, mas ele perdeu sua capacidade de deslocamento. Então, a falta de deslocamento anula todo esforço, porque agora o trabalho dele é 0, porque é muita força e nenhuma distância. Então, o líder disposto e não disponível é o cara que sabe dizer não sempre que necessário. E outra, e dizer sim para coisas que aparentemente não é da responsabilidade dele. Então, esse cara está sempre entrando em parada que aparentemente não diz respeito a ele. Então, ele tem que ser
compromissado com o que ele fez e intrometido com o que não diz respeito a ele. Ele está sempre provocando o quê? Movimento. Seria o sacerdote e o levita e o bom samaritano? Eu diria que é o sacerdote e o príncipe, porque aí resume... Na parábola. Na parábola... Porque eles estavam tão indo num lugar que eles não puderam parar para o homem que estava caído. Hiperativos. E o comprometimento com a atividade deles perdeu... Eles não conseguiram deslocar 1 metro. Eles fizeram um desvio. Eles fizeram uma agenda tão rígida. Eles fizeram um desvio longo porque eles não eram capazes mais de deslocar 1 metro em direção a alguém que aparentemente não estava dentro porque não estava disposto. Da atividade dele. Então eles perderam a disposição na obrigação de serem o quê? Disponíveis. Em nome de Jesus. E não fique refém da sua disponibilidade. A disponibilidade escraviza e vai gerar desapontamento, porque você ficou refém da expectativa dos outros. Então, sem perceber, você já não está trabalhando mais a sua vocação, você está trabalhando a satisfação das expectativas que foram criadas a seu respeito. E o terceiro conselho? O terceiro conselho é amigo. Amigo. O que derruba qualquer líder é solidão. Nenhum líder caiu porque é incompetente, porque entrou na parada errada, porque pegou mais trabalho do que podia. Mas é porque ele achou que dava para fazer sozinho. Você acha que Sansão terminou muito mal porque terminou sozinho? Porque andava só? Isso. Todos. O próprio Moisés era um homem solitário. A primeira coisa que Josué resolveu foi a solidão de Moisés. Ele trouxe uma circuncisão coletiva. Ele gerou um ambiente relacional. Josué, o amor se revela na graça, com o propósito da comunhão. Então a graça não é um fim em si mesmo. A graça que não aponta para a comunhão, ela não está cumprindo o seu propósito. O propósito da graça nunca foi salvar. A graça, em salvando, cumpre o propósito de nos devolver a comunhão. O pecado nos impedia da comunhão. Então a graça é para reconciliação das relações. Então, se a graça que eu confesso não está me devolvendo ao relacionamento, ela não está cumprindo o propósito. Seguinte, como é que eu vou saber que eu encontrei um amigo? Eu só encontrei alguém que consegue dar banho na minha mulher um dia que eu não puder. Amém? Amém. Aí você tem um amigo. Porque se você arrumou um cara que consegue dar um banho na sua mulher, porque ela está precisando, o dia que você não conseguir fazer isso, ou porque você não está lá, ou porque vocês não conseguem, e ele achar que vai ser uma tentação grande demais, ele vai chamar outro amigo, mas a sua mulher vai ser lavada. E ele vai chamar outro amigo para ele não cair em tentação de pensar outra coisa que não deixar a sua esposa limpa. Por isso que Jesus entregou a igreja dele para quem? Para os amigos. Uau! Depois dessa, vamos refletir. Vamos. Amém? Mesa, disposição e amizade. E amizade. Fechou. Paulo, obrigado. Sempre, eu estou falando, você é uma fonte, na verdade, aonde sentar à mesa com você realmente é aprender muito. E que o Senhor conserve sobre você essa graça e essa disposição de estar sempre compartilhando essas... Obrigado pela mesa, pela disposição, pela amizade. Glória a Deus, aí, valeu. Deus abençoe e espero você outras vezes. Eu acho que lá na Europa, eu vou até pesquisar isso. Depois vocês ajudam a gente a pesquisar. Eu acho que lá na Europa, se não me falha a memória, Gonçalves pode ser nome de comida, tá bom? Nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso, porque hoje vocês tiveram aqui uma mesa onde todas as formas de Gonçalves foram servidas aqui em abundância. Já quero convidar você para fevereiro do ano que vem, coloca na sua agenda, venha com a sua esposa, a Lana, né? É a Lana. A Lana, venha com a sua esposa e passe com a gente aqui pelo menos os 3 dias. Amém. Tá bom? Ó, eu gosto quando as pessoas me convidam para compromissos muito distantes. Não é porque eu tenho certeza que vou participar, não. É porque quase que Deus fica na obrigação de me manter até lá. Então... Douglas, Deus abençoe. Obrigado. Tá? Sempre bom. É sempre bom estar com vocês aqui. Estamos encerrando mais um podcast. Família, agora eu quero que você compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder para que esta palavra abençoe pastores, futuros líderes.
O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família continua debaixo da graça de Deus. Muito bom.